Para a nossa meditação, meus irmãos, nesta noite, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 7 a 12. Paulo em Troade. O tema dessa meditação nesta noite é saia da janela. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar. Pai querido, pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta noite. Já cantamos, oramos, lemos a Tua palavra. Nesse texto, Pai, específico, na vida desse moço, nós pedimos que Tu ministres ao coração de cada pessoa que vem aqui hoje cultuar ao Senhor. Tem misericórdia, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como foi a sua semana. A nossa semana que se passou, ela foi tensa e também foi difícil. Começa com um feriado onde muita gente passeia, descansa, mas na terça-feira fomos surpreendidos com a partida de uma irmã querida da igreja, membro há 71 anos e 45 anos de trabalhos ininterruptos dentro da vida e da história da igreja. Cito esse fato para que a gente pense nesta noite sobre o dia do inesperado, coisas que simplesmente estão nos arcanos e nas mãos de Deus e não pertencem a gente, mas existem algumas decisões e escolhas que cabem exatamente a cada um de nós. A semana continuou difícil. Visitamos alguém na sua casa, que depois visitamos no hospital e que já estivemos com ele na UTI hoje, já entubado. A gente não escolhe essas coisas. Eu queria que você nessa noite nunca mais esquecesse esse tema: saia da janela. O contexto. O apóstolo Paulo tinha passado na cidade de Éfeso, tinha feito um reboliço ali intenso, muita gente se alvoroçou, muita gente conheceu a graça e o poder da palavra, muita gente ficou enfurecida quando ele encara ali claramente os ourives, o culto à deusa Diana, e simplesmente alguns gritavam ali de forma assintosa contra ele. O fato é que Paulo, depois de algum tempo, ele sai dessa cidade, e ele viaja em direção a Troade, acompanhado por um grupo de presbíteros. Nós encontramos, meus irmãos, o apóstolo Paulo sendo acompanhado por Sópater, Aristarco, Lucas, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, enfim, pessoas que estão caminhando com o apóstolo Paulo numa viagem missionária. Aí Paulo chega na cidade de Troade. Imagine, meus irmãos, nós fazemos isso, quando vai chegar uma pessoa
que fala da palavra de Deus, que tem facilidade. Paulo aqui, meus irmãos, toda a pregação de Paulo passava pela criação de Deus, pela queda, pela história que Deus cumpre na pessoa de Jesus, mas ele sempre caminhava, meus irmãos, para o arrependimento que acontece pela cruz do Calvário. E Paulo chega, meus irmãos, na cidade de Trode, um alvoroço, era domingo, o pessoal estava acostumado, meus irmãos, no primeiro dia da semana, cultuar ao Senhor, estarem reunidos, estarem juntos. E naquele dia, provavelmente, meus irmãos, eles começaram ali, nesse ajuntamento solene, nessa reunião bonita, eles estão juntos, ali está um jovem, meus irmãos, provavelmente conduzido pelos pais, está fazendo parte do grupo que vai participar ali, meus irmãos, daquele tempo gostoso, daquele tempo abençoador, no confronto e na presença de vários homens importantes do colégio apostólico, meus irmãos, só Paulo ali que pertencia, meus irmãos, ao colégio apostólico na escolha de Deus, incluindo-o nesse ministério. Os outros eram discípulos do apóstolo Paulo, mas simplesmente, meus irmãos, deve ter sido uma festa. E ali estava um moço, meus irmãos, Eutico, participando de tudo. Provavelmente ele deve ter participado da celebração, da mesa da comunhão, onde o pessoal ajuntava as panelas, as comidas, alimentava-se completamente juntos. Havia, meus irmãos, realmente interesse em fazer isso. E ali estava Eutico participando, presente, um moço ativo, um jovem intensamente ativo nessa, enfim, maneira de viver o Evangelho, junto com o povo de Deus. A ceia também seria celebrada e, depois de algum tempo, provavelmente já de tarde, o apóstolo Paulo começa a pregar. E naquele dia, o apóstolo Paulo, meus irmãos, resolveu pregar o seu sermão de despedida para a igreja. Um sermão, meus irmãos, que não termina mais, um sermão longo. Um sermão, meus irmãos, onde as pessoas se reuniam num cenáculo, um lugar alto, provavelmente uns 7 metros de altura, no terceiro andar, algumas janelas nesse lugar, por ser noite, muitas lâmpadas, meus irmãos, acesas ali, é a lamparina, o cardal, meus irmãos, era incendiado, a lamparina acesa, provavelmente muitas, uma multidão imensa, e o que acontece? Um jovem inteligente, um jovem capaz, um jovem interessado, um jovem participante da vida da igreja, ele tenta achar um lugar, meus irmãos, onde ele fica, onde ele respira melhor, onde ele se sente bem, onde ele pode, meus irmãos, participar do culto, mas também ele pode dar uma olhadinha para fora, ele pode ver as meninas passando, ele pode simplesmente viver um momento do entretenimento, olhar de novo, porque Paulo está pregando. Mas o que acontece, meus irmãos, nesse sermão longo, que a impressão que se tem é que Deus tinha uma lição muito grande para aquela igreja naquele dia, mas aquele sermão não terminava, já estava dando meia-noite. Aquele moço, meus irmãos, provavelmente já olhando para fora, olhando para dentro, prestando atenção, de repente ele já estava viajando. Ele deve ter prestado atenção no sermão de Paulo em Gênesis, quando Paulo chegou em Números, ele já estava viajando para o McDonald's, em frente a Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Quando sair daqui vou tomar um lanche, não sei o que ele estava pensando. Ele estava em Trode, bem longe. Só sei que ele começa a viajar. E depois, meus irmãos, já cansado de ouvir quem prega, e já cansado, meus irmãos, de ouvir quem passa, de ver quem passa, ele adormece na janela. E adormecer numa janela, meus irmãos, é como dormir no volante. Adormecer numa janela, meus irmãos, é como simplesmente viver e criar um impacto de morte sobre a sua existência. Paulo está pregando, Eutico balançando. Paulo está pregando, Eutico distraído. Paulo está pregando, Eutico olhando para fora. Paulo está pregando e Eutico, meus irmãos, agora já num sono profundo, sonhando com o céu, com o inferno, com anjos e demônios, não sei com o que. Ele adormece na janela. No parapeito de uma janela no terceiro andar, um moço adormece. Aqui, meus irmãos, na atenção, que vira distração, que depois vira um encantamento para fora, que depois vira um sono profundo, e simplesmente acontece um fatídico. Eu queria aplicar, meus irmãos, esse texto para cada um de nós nesta noite, usando um pouco esse personagem chamado Eutico. E eu queria que nós atentássemos para hoje. Nós nunca tivemos tantos Euticos na igreja como temos hoje, na igreja do Senhor Jesus. Os Euticos estão sentados nas igrejas,
Os Eúticos estão viajando enquanto o pastor prega. Os Eúticos estão conversando, meus irmãos, enquanto muitas vezes a palavra está sendo ministrada. Os Eúticos, meus irmãos, às vezes estão impedindo que outro preste atenção, porque o danado não para de conversar. O Eútico, meus irmãos, na janela, não descuida do seu celular. O Eútico, meus irmãos, não tira o olho de fora das meninas que passam ou das meninas que estão dentro do cenáculo ali na hora da pregação de Paulo. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes, enquanto a palavra é citada, alimentada, é colocada, é proferida, os Eúticos, meus irmãos, estão vivendo aí a sua sina da distração. Vem para a igreja, vem para o templo, vem para as participações, mas vem para sempre sentar na janela. Ficam, meus irmãos, saindo para o lado de fora, com a mente, com as emoções, enquanto, meus irmãos, a impressão que se tem é que estão no culto, mas não estão. Ficam em conversas, ficam em julgamentos, ficam em críticas, ficam zoando, ficam, meus irmãos, com pensamentos longe, ficam simplesmente, meus irmãos, vivendo a sina da justificativa e, se precisar, na ponta da língua. É importante que a gente repense aqui nesta noite, meus irmãos, que quantas pessoas têm frequentado a igreja nos últimos anos, nas décadas, em diversas igrejas espalhadas no mundo inteiro, e eles estão sempre nos parapeitos das janelas. Eles estão assentados, meus irmãos, vivendo uma vida de perigo, uma vida de distração, uma vida de insanidade em algumas áreas, uma vida que requer postura, mas essa postura não é tomada, e simplesmente, meus irmãos, nesta noite, eu convido a cada um de nós aqui, se existe área da nossa vida onde estamos completamente distraídos, saia da janela. Peça a Deus nesta noite que comece a mudar a sua vida por dentro e por fora. Você é o Eútico que chegou, participou, esteve no encanto da família da fé. Você é o Eútico que participou enquanto você teve fôlego. Você é o Eútico que deu sangue como jovem, enquanto, enfim, vivia a sina do comprometimento. E de repente, esse Eútico que chegou, dormiu. Lá estava Eútico, perdido no fio da meada. Ele já não sabia mais o que se ensinava. Ele não ouvia mais o apóstolo Paulo. Talvez a falta de oxigênio ali foi um dos responsáveis. Aquelas tochas todas acesas, os cardais acesos, podem ter distraído aquele moço. Vamos tentar ajudá-lo, vamos tentar justificá-lo, vamos tentar arranjar alguma desculpa para ele, porque o Eútico vai dormir. Só que esse Eútico está tendo um sono no lugar errado e na hora errada. E está sentado no lugar completamente errado. Dormiu, caiu. Tem muita gente, meus irmãos, na igreja hoje, infelizmente. Tem muita gente que faz parte da família da fé, que estão completamente distraídos. Eu preciso dizer aqui para a igreja, e os irmãos que frequentam assiduamente, os irmãos que vêm domingo após domingo, nós precisamos começar a olhar, meus irmãos, quem some da igreja, nós precisamos começar a olhar quem não vem mais, nós precisamos começar a olhar, meus irmãos, se essa pessoa está vivendo uma luta, precisa de ajuda, ou simplesmente, meus irmãos, se a sina da distração chegou, se a sina do comodismo chegou. É importante, meus irmãos, que a gente comece a acordar para essa realidade, porque tem muita gente, meus irmãos, assentada em janelas completas de comodismo, onde a fé se assenta, onde, meus irmãos, onde a fé já não é mais exercida, onde o comodismo vai tomando conta da vida, meus irmãos, em diversas áreas. Já não se ora mais, já não se vibra mais com a família, já não se vibra mais com o corpo de Cristo, começa a se viver, meus irmãos, a completa mesmice, e a vida começa a ficar completamente estéril, a vida começa a ficar, meus irmãos, como uma árvore que não produz fruto, meus irmãos, muitas vezes tem folha, tem aparência, tem fantasia, tem fantoche, tem, meus irmãos, fala, mas não tem um relacionamento sério com Deus. Cuidado, você pode estar vivendo os seus últimos momentos de vida, porque você vai cair da janela. Quanta gente, meus irmãos, assentada nas janelas da vida,
distraída com as suas profissões. Quanta gente, meus irmãos, fez compromissos com Deus, empolgado com Deus. Quanta gente, meus irmãos, viveu a sina de dizer, olha, quando eu me formar, quando eu fazer assim, quando eu passar no vestibular, quando eu entrar nessa profissão, quando eu tiver um pouco mais de dinheiro, fez compromissos e promessas diante de Deus. E simplesmente hoje, meus irmãos, as empolgações são vividas no profissionalismo, na vida que se abraça e simplesmente cada vez mais distancia-se de Deus. Cuidado com a janela. Saia dessa janela, você vai dormir. Eu fiquei muito preocupado com o Eutico essa semana. Eu preciso dizer para os irmãos que eu tenho visto muito Eutico dentro das igrejas, dentro da nossa juventude, dentro da família da fé. Gente, meus irmãos, que faz bobagem, faz burrice, faz coisa errada, desvia-se do Senhor, porque não ora, não lê a Bíblia. Gente que não busca conselho, não busca conselheiro. Eu queria que nesta noite nós caminhássemos aqui para a sina. Eutico chegou, Eutico participou, Eutico dormiu, Eutico morreu. Eutico caiu da janela. Você acha que Paulo teve que parar de pregar? Eutico morreu. Você acha que assustou o pessoal que estava ali? Assustou. Você acha que aquilo trouxe um desequilíbrio para o culto naquela hora? Trouxe. Então eu queria dizer para cada um de nós que estamos aqui, meus irmãos, ou nós saímos das janelas que muitas vezes começamos a viver, cobiças, distratos, pecados, nodas no coração, enfim, maledicências na vida, pecados, meus irmãos, nas internets da existência, pecados secretos, nódoas, meus irmãos, pecados, meus irmãos, que têm a ver com a vida, pecados que têm a ver com traição, ou meus irmãos, ou colocamos para fora, ou você vai viver esse momento, você vai morrer, você vai cair dessa janela. Acabou o culto, o pregador tem que parar. Eutico caiu da janela, está morto. Eu não sei quando ele caiu, se ele foi cantando glória, não foi nada, foi dormindo. Não sei nem se ele viu. Só sei que a expressão que aparece no original lá, e Lucas usa essa expressão como médico, ele foi levantado morto. Eutico está morto. Eutico está mortinho da Silva aí para pegar Lula. Eutico está morto. Quanta gente do lado de Eutico agora? Quanta gente, meu Deus, o que aconteceu? No dia que passa aqui um grande pregador, Paulo era mais ou menos como pregador, mas Paulo ensinava profundamente, conhecia profundamente as coisas de Deus, escreveu 13 livros das Escrituras. Enfim, meus irmãos, a igreja empolgada, agora tem um sujeito morto lá no chão, tem um sujeito caído, sem vida, o pessoal vai alvoroçando, o culto é interrompido, não dá para continuar, tem que ter o quê? Vamos disciplinar esse moço, vamos levar para o conselho, acabou com o nosso culto, estragou a sequência do culto, o que a gente vai fazer com ele? Não, morreu, não tem disciplina, meus irmãos. Eu fico vendo o pessoal que chegou primeiro ali, né? Meu Deus, ninguém viu o Eutico na janela, ninguém viu essa distração que ele vivia, ninguém viu a distância que ele estava, ninguém viu que ele parou de orar, ninguém viu que ele parou de ler a Bíblia, ninguém viu que ele parou de vir à igreja, ninguém viu que ele simplesmente se distraiu o tempo todo, ninguém viu, gente, ele está morto agora. Cuidado com o sono da morte. Quando a Bíblia fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos que Cristo te resplandecerá. Meus irmãos, estudar Eutico é saber que no meio de uma igreja tinha um moço que chegou, no meio de uma igreja tinha um moço que dormiu, no meio de uma igreja, na hora do culto, teve um moço que morreu. Mas que bom que Paulo estava ali, meus irmãos.
É interessante os carinhos de Deus. É bonito esse carinho de Deus. É bonito o carinho de Deus quando a gente vê Eliseu passando, um dia a sunamita diz: eu vejo que esse homem que passa aqui é homem de Deus. Aí ela faz uma casinha para Eliseu. Que carinho dessa mulher para com Eliseu, mas depois a mulher era estéril, Eliseu profetiza sobre a vida dela, ela fica grávida, tem um filho, o filho cresce, e depois, teve um dia que o menino passa mal, ela sai correndo atrás do homem de Deus, o menino tinha morrido, ela colocou lá na cama de Eliseu, e vai buscar aquele homem, e aquele homem vem, e quando ele confronta ali, meus irmãos, o filho da sunamita, um menino querido, amado pelos pais, mas morto. Ele ora, Deus ressuscita o menino. A gente vê Elias, quando Deus leva ele para a viúva de Sarepta, lá que canseira, comeu farinha, meus irmãos, com azeite ali o tempo todo, só tinha aquilo, mas aquilo acabou matando o menino também, depois de um tempo o menino morreu. Aí lá vai, o senhor veio aqui para me amaldiçoar, meu menino morreu. Elias vai lá e ressuscita o menino, carinho de Deus, para com o profeta, para com a família. A gente vê Jesus vivendo ali aquela cena, é uma cena que eu gosto demais. Passamos em Naim dessa vez, e a gente começava a olhar assim, o dia que Jesus passou ali, uma mamãe carregando o seu filho para o cemitério, Jesus para aquela multidão, e tira aquele menino, meus irmãos, morto do caixão, devolve vivo para a família. Que coisa linda, meus irmãos, carinho de Jesus. Quando Lázaro está morto, é sepultado, já cheira mal, Jesus volta e vai dizer: sai para fora, Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai para viver de novo, glória a Deus. É bonito demais, meus irmãos, quando Pedro chega e o pessoal começa a mostrar, essa mulher aqui, ela pertencia à junta diaconal da igreja, olha quanta coisa ela fazia, quanta coisa bonita, agora está morta. Já tinham lavado ela, colocado ela já no salão. Pedro vai lá, meus irmãos, e ora e ressuscita Dorcas, carinho de Deus. E agora Paulo desce, Paulo se inclina, meus irmãos, ali sobre o menino. É bonito demais você ver isso, quando Paulo desce, alguém que foi levantado morto, inclinando-se sobre ele, Paulo, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a vida está nele. O diagnóstico, meus irmãos, já tinha sido de morte. O que Paulo está dizendo aqui agora é que Deus está ressuscitando o menino, está ressuscitando o jovem Eutico. Chegou, dormiu, morreu, ressuscitou. Houve contato físico, aproximação, empatia, carinho, abraço. Quanta gente na igreja, meus irmãos, está precisando depressa desse apóstolo Paulo aqui, que se inclina para dizer ainda para alguém que está vivendo as suas piores lutas, as suas piores desgraças, a sua maior distância, os seus ajuntamentos de pecado, o salário do pecado, meus irmãos, é sendo inundado e inundando o coração. E ainda, meus irmãos, servos de Deus, sendo usados por Deus, podendo dizer: olha, a vida ainda está nele, Deus pode ressuscitar, Deus pode trazer de novo, Deus pode, enfim, levantar. Foi o que aconteceu com Eutico. Eutico levanta para ser abraçado, Eutico levanta para receber, meus irmãos. Provavelmente alguém: o que é isso, menino? Não faz mais isso, não dorme na janela. Eutico deve ter sido abraçado dizendo: glória a Deus porque você está vivo, Eutico. Eutico deve ter sido abraçado dizendo: vamos voltar para o culto, menino. Eutico deve ter sido abraçado, meus irmãos, e provavelmente caindo de 7 metros de altura. Meus irmãos, naquele momento, quando Paulo abraça Eutico, ressuscita Eutico, meus irmãos,
ossos fraturados tiveram que ser emendados, vasos rompidos tiveram que ser consertados, órgãos afetados tiveram que ser regenerados, pele ralada, meus irmãos, teve que ser restaurada. Eutico tinha morrido, mas Eutico está vivo de volta, Eutico está ressuscitado, enfim, está sendo devolvido de novo para a vida, para o culto, para a família da fé, mas Eutico não volta para a janela. Você acha que alguém disse para ele? Eu não tenho dúvida. Meus irmãos, eu não sei, nós temos muitos jovens na nossa igreja, eu não sei se tem jovem na janela hoje, mas eu estou pedindo você sair da janela. Eu não sei se tem jovem distraído hoje com relação à sua fé, Deus está pedindo para você hoje, saia da janela. Eu não sei se você tem tido distrações sexuais, onde você não sabe o que você faz de noite, de madrugada, e sempre está distraído, Deus está dizendo, sai da janela, meu filho, sai da janela porque você vai cair, você vai morrer, em nome de Jesus. Essa cobrança, meus irmãos, ela bateu no meu coração a semana inteira, porque simplesmente a nossa vida, ela não é nossa, o nosso tempo não é nosso, a nossa existência não é nossa, a minha vida é de Deus e completamente para Deus, e eu preciso viver completamente vivo nos braços de Deus, crescendo todo dia em completa santificação, e em nome de Jesus, meus irmãos, e nós temos orado por isso. Tivemos um congresso da Fiel agora, meus irmãos, onde começa com o reverendo Hernandes, termina, meus irmãos, com o Carson, e a ideia toda batida ali foi o seguinte, olha, enfim, Deus pode reavivar, Deus pode animar de novo, Deus pode tratar o coração, Deus pode levantar a vida, Deus pode perdoar pecados, Deus pode alegrar de novo a casa, Deus pode tratar o coração, Deus pode enriquecer a alma, Deus pode fazer a vida ficar empolgada diante do Senhor, porque Ele tem poder para fazer isso. Não vos perturbeis, a vida está nele. Eutico está de volta, Eutico está vivo, Eutico vai estar ativo. Paulo sobe de novo, o pessoal sobe atrás de Paulo, vão partir o pão e comer, e Paulo vai pregar até amanhecer o dia. O texto termina dizendo, meus irmãos, que conduziram vivo o rapaz, e o pessoal se sentiu confortado. Eu queria que nós atentássemos para isso, toda vez, meus irmãos, que Deus redime um pecador, toda vez que alguém sai da cilada de Satanás e é levantado pelo Espírito de Deus, toda vez que alguém está vivendo, meus irmãos, ciladas contínuas, não para de viver de queda em queda e Deus o restaura, Deus o levanta, alguém o abraça, alguém investe sobre a sua vida, sabe o que vai acontecer? A igreja será grandemente confortada, o povo de Deus, meus irmãos, será abençoado, a glória de Deus será estendida, nós veremos claramente, meus irmãos, que nós temos um Deus sobre a nossa vida, que muda, que molda, que transforma, que executa o seu querer e efetuar, e em nome de Jesus, nesta noite, se tem alguém aqui em qualquer área da vida, assentado na janela, meus irmãos, balançando, sonolento, Deus está nos advertindo, sai da janela. O amor de Deus nunca termina. Nós não somos destruídos, meus irmãos, e nem fomos por causa da eterna misericórdia do Senhor sobre os seus filhos. A fidelidade dele é grande, o seu amor é cuidadoso, e ele usa o seu povo, a igreja, os seus servos, aqueles que estão na família da fé, entrelaçados pelo laço da bênção fraternal e do amor fraternal, para que nós possamos nos ajudar um ao outro. Eu tenho que dizer, com tristeza, mas é um assunto que nós vamos continuar orando e muito. Tenho visto muita gente na janela. Tem muita gente que o domingo para ele é apenas uma diversão. O domingo é um extrato da vida para fazer as coisas que gosta, para se divertir, não se importa com família da fé, com igreja, com mais nada. Eu estou pedindo a você, em nome de Jesus, verifica na sua vida, se você não está sentado numa janela confortável, tomando ar, mas da sonolência, da mesmice, do desencanto com muitas coisas e distraído. Deixa Deus tirar você daí. Senhor, desperta a gente em algumas áreas que há muito tempo a gente não funciona mais. É a tua palavra que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Senhor, desperta a gente naquelas áreas onde há muito tempo estamos sonolentos. Estamos aqui assentados na janela. Não vamos cair. Estamos hoje saindo dela. Estamos no corpo, na família da fé, vencendo as distrações que podem trazer morte sobre a família. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e aplique essa palavra ao nosso coração. Paulo passa por Éfeso, Paulo confronta o culto, Paulo angaria discípulos com ele, empolgadamente ele caminha para a região de Troade, ele chega no domingo na cidade, e a cidade, meus irmãos, ali com os crentes fervem, juntos para partir o pão, estarem ali vibrando com a presença do apóstolo e de todos os presbíteros que o seguiam, e ali ele prega, e prolonga, o pessoal come juntos, mas a noite chega, muita lâmpada é acesa, aquela lamparina que deixa o narizinho sujo de tanta fumaça que solta. Quem já viu isso, já viveu na roça, sabe disso. E ali tinha um jovem que participou de tudo no culto. Foi para a janela. Da janela, prestando atenção no culto, é claro, de Paulo, pregação, sermão, ensino, ouvindo. Depois ele joga lá fora os olhos, vê as meninas, vê o shopping, vê o laptop, vê a vida, vê uma conversa fiada, vê uma distração, vê muita coisa. Aí depois ele já estava cansado de ver tudo, dentro e fora. Dorme, cai e morre. Louvado seja Deus, porque tem ali Paulo para se inclinar, levantar esse moço vivo e dizer: as coisas vão continuar em ordem. Enfim, nós vamos continuar no culto, nós vamos continuar pregando e ensinando, as coisas vão voltar aos seus devidos lugares. Gente, se tem alguma área que você está assentado na janela, sai hoje, em nome de Jesus. Não sei, quem sabe apenas o Eutico, né? O único. Deixa com ele, se foi só ele. Mas se tem com a gente, que Deus nos coloque dentro, no corpo, no centro, na igreja, no compromisso, na paixão, na vontade, agarrados. Igreja não funciona, gente. Igreja não funciona sem vocês. Igreja não funciona sem cântico, sem oração, sem pregação. Igreja não funciona sem doente. Igreja não funciona sem cura. Igreja não funciona sem aconselhamento. Igreja não funciona sem tudo isso que Deus permite que a família de fé viva. A igreja não funciona se a gente simplesmente perder de vista que perseveramos na doutrina, no partir do pão, nas orações, temos temor diante de Deus e veremos Deus fazer prodígios em nosso meio, porque Ele quer, para a glória dEle, porque Ele é Deus. Que Deus continue atuando na nossa igreja, que a gente veja cada vez dias melhores, que a gente veja hoje, enquanto eu prego aqui, eu lembro de dezenas de pessoas que estão mais frias do que a Sibéria, estão mais distantes do que, enfim, o outro lado do planeta. E pensam que estão bem, porque não estão vivendo nada. Ora por isso hoje. Eu estudei Eutico, ele me deixou muito triste, mas eu fiquei muito feliz, porque Eutico tem jeito. Coisa boa. Eutico está vivo naquela igreja da época. Eutico está de volta. Eutico conforta o coração da gente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar aquela oração.